O que você vai ouvir, religião nenhuma conseguiu te explicar. São verdades ocultas, revelações escondidas por séculos e mistérios que podem transformar a forma como você enxerga a Bíblia e a vida espiritual. Prepare-se, porque a cada detalhe revelado, você vai sentir que está diante de algo que poucos tiveram acesso. Não saia desse vídeo, porque o próximo minuto pode ser a chave para abrir a sua mente e despertar a sua fé como nunca. O Jardim da Perfeição e os encontros com Deus. No princípio, quando o mundo ainda era puro e intocado, o Jardim do Éden florescia como um reflexo do céu na terra. Era um lugar de perfeição, onde rios cristalinos corriam alimentando árvores carregadas de frutos de todas as cores e aromas. As flores exalavam perfumes que jamais se repetiram na história da humanidade, e a luz do Criador banhava cada folha, cada pedra, cada sopro de vento. Ali, Adão e Eva não apenas viviam, eles habitavam em comunhão direta com o próprio Deus. Diferente de qualquer outra relação humana, esse contato era íntimo, pessoal, repleto de amor e transparência. Segundo relatos antigos e interpretações presentes nos livros apócrifos, como o de Enoque, o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia, envolto em glória, conversando com Adão e Eva como um pai amoroso fala com seus filhos. Não havia medo, não havia vergonha. Cada palavra de Deus trazia sabedoria, paz e um profundo sentimento de pertencimento. Adão perguntava sobre os segredos da criação, Eva contemplava as maravilhas ao redor, e o Criador, em sua infinita bondade, compartilhava mistérios que hoje nos parecem inalcançáveis. O jardim não era apenas um lar físico, mas um espaço espiritual, um santuário de comunhão. O livro de Enoque sugere que esse lugar estava conectado a realidades celestiais, um ponto de encontro entre o visível e o invisível, onde o homem vivia em plena harmonia com anjos e criaturas celestes. Imagine ouvir os sons da criação louvando a Deus em perfeita sinfonia, rios cantando, aves em coro, ventos que pareciam orações. Esse era o Éden. Mas essa comunhão tão pura estava prestes a ser abalada. E é aqui que começamos a perceber como o amor de Deus, embora infinito, também se manifesta em justiça. Você consegue imaginar como seria estar lado a lado com Deus, ouvindo sua voz de forma tão clara? Fique comigo até o fim, porque você vai descobrir não apenas a beleza desse encontro, mas também a dor que se seguiu, algo que mudou o destino da humanidade para sempre. A serpente, a escolha e a primeira queda. Dentro do Éden havia duas árvores que carregavam significados eternos, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva uma ordem clara. Podiam comer livremente de todos os frutos, exceto do fruto do conhecimento, pois no dia em que comessem dele, certamente morreriam. Essa não era apenas uma proibição, mas um ato de confiança. O Criador estava ensinando que amor verdadeiro só pode existir quando há liberdade de escolha. Foi nesse cenário que a serpente entrou em cena. Descrita em algumas tradições como um ser mais astuto que todos os animais, em outras como um agente das forças caídas, ela se aproximou de Eva não com força, mas com palavras. Questionou, instigou, plantou a semente da dúvida: será que Deus realmente disse? A serpente distorceu a verdade, prometendo poder, sabedoria e uma visão que supostamente os tornaria iguais a Deus. Eva, fascinada pela possibilidade, olhou o fruto e viu que era agradável, desejável e bom para adquirir conhecimento. Comeu, e depois deu a Adão, que também comeu. E naquele instante, algo profundo mudou. Os olhos deles foram abertos, mas não para uma luz maior, e sim para a vergonha, para a consciência do pecado. Eles perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para cobrir-se. O momento mais dramático se aproxima. Quando ouviram a voz de Deus passeando pelo jardim, já não correram em direção a ele como antes. Esconderam-se. O relacionamento que antes era marcado por liberdade agora era marcado pelo medo. O coração do Criador, que havia se deleitado em estar com seus filhos, sentiu a dor da rejeição. Se você acha que o erro de Adão e Eva foi apenas comer um fruto, espere até descobrir o que realmente estava em jogo: a quebra da comunhão perfeita com o Criador. Continue comigo, porque a dor de Deus diante da queda revela muito mais do que você imagina. O confronto, a tristeza divina e o peso da justiça. Deus chamou Adão: onde estás? Não porque não soubesse, mas porque queria que Adão reconhecesse sua condição. Adão, envergonhado, respondeu que se escondeu por estar nu. Então Deus revelou a raiz do problema, a desobediência. Perguntou: comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e assim o círculo de justificativas começou. Mas o Criador, em sua santidade,
não poderia simplesmente ignorar a transgressão. Ainda assim, o que muitos esquecem é que naquele momento, mais do que ira, Deus sentiu tristeza. Segundo tradições ligadas ao livro de Enoque, os céus testemunharam a dor do Criador, pois sua criação, feita à sua imagem e semelhança, havia rompido o elo mais precioso, a confiança. O Éden, que antes era um palco de comunhão, agora seria cenário de julgamento. Deus pronunciou as consequências: a serpente rastejaria e seria maldita. A mulher, dores de parto e conflito com o homem. Ao homem, o peso do trabalho árduo da terra. Mas a maior sentença foi a expulsão do Éden. Não por crueldade, mas por proteção. Pois se comessem da árvore da vida em estado de pecado, viveriam eternamente afastados de Deus. Essa era a dor do Criador, não apenas punir, mas separar, para que o mal não fosse eterno. E é nesse ponto que sentimos a profundidade do coração divino. Deus, que havia andado lado a lado com Adão e Eva, agora precisava colocar querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida. O amor ainda estava presente, mas acompanhado pela disciplina e pela justiça. Você percebe o peso desse momento? Não foi apenas a queda da humanidade, foi o coração de Deus se despedaçando pela primeira vez. E no próximo trecho, você vai descobrir como até mesmo na expulsão, havia uma promessa escondida de redenção. A expulsão e a esperança velada. O dia da expulsão chegou. Adão e Eva, com roupas de peles dadas pelo próprio Deus, símbolo do primeiro sacrifício, deixaram o jardim que havia sido seu lar. Imaginem a cena: dois seres humanos olhando para trás, vendo os portões do Éden se fechando, iluminados pela glória dos querubins. Um lar perdido, uma comunhão rompida. Mas no coração do Criador, ainda havia amor. O livro de Enoque e outras tradições sugerem que o céu inteiro testemunhou esse momento com pesar. Os anjos, que antes se alegravam em ver o homem em harmonia com Deus, agora choravam com ele. Mas no meio da dor, já havia uma semente de esperança, a promessa de que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. A redenção ainda estava distante no tempo humano, mas já presente no coração divino. Essa história não é apenas sobre perda, é também sobre o início de um plano grandioso de salvação. O mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do Éden foi o que abriu, através de Cristo, o caminho de volta à vida eterna. Você percebe a grandeza disso? Deus não nos abandonou no Éden. Ele chorou pela queda, mas plantou ali mesmo a promessa da vitória. E se você quer continuar descobrindo verdades ocultas, segredos esquecidos e revelações que podem transformar sua fé, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha comigo nessa jornada. Porque as próximas histórias vão abrir seus olhos para um mundo espiritual que poucos conhecem, e você não vai querer ficar de fora. Se essa história te impactou, imagine quantas outras revelações ainda estão escondidas nas páginas da Bíblia. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e caminhe comigo nessa jornada, porque ainda temos muito a descobrir juntos. Então não espere mais, clique em inscrever-se agora, faça parte dessa comunidade e vamos juntos descobrir os segredos que o mundo tentou esconder da palavra de Deus. O próximo capítulo pode ser a resposta que você está esperando.